Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do segundo D, segundo E, segundo F. Estamos começando nossa primeira aula de expansão ligada ao nosso itinerário formativo Nós, Robôs, as Relações Socioculturais e de Trabalho no Mundo Digital. Nas aulas passadas, antes do recesso, nós estávamos trabalhando muito a questão da sociedade, da informação na sociedade atual, e nessas aulas que nós vamos desenvolver ao longo desse quarto bimestre não vai ser diferente, mas aqui a gente vai focar um pouco menos na questão tecnológica e um pouco mais na questão social, de como a nossa sociedade ela está se comportando com os diversos meios de comunicação, tá? Então, para vocês observarem aqui, esse é o plano de aula, o plano bimestral, perdão, a ser desenvolvido com vocês no nosso itinerário. São 3 habilidades que a gente vai aprofundar bastante, tá? Com o conteúdo da sociedade da informação e as suas formas de desigualdade social. Então, a gente vai ver nesse primeiro momento, com essa primeira habilidade aqui que eu vou sublinhar para vocês, a questão da sociedade da informação e da desigualdade política. Mas primeiro eu quero dar um pano de chão para a gente entender as questões sociais do cotidiano da sociedade. Então a gente obviamente vai estar entrando no campo da sociologia, tá? Mas vai ser bem interessante, que a gente vai estar trabalhando com técnicas também, ok? Lembrando que a questão dos robôs, né, a questão da robótica, nós estamos desenvolvendo um robô, né, é um protótipo, não é um robô, e tomara que saia nesse quarto bimestre, ok? Então eu conto com a colaboração de todos vocês também. Então eu vou ler a habilidade para vocês, olha só, identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais e matrizes conceituais. Etnocentrismo, que é uma forma de preconceito, tá? Racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc. Avaliando criticamente seu significado histórico e comparando as narrativas que contemplam outros agentes de discurso. No nosso itinerário formativo, na nossa aula de expansão do mês passado, nós trabalhamos a questão da cultura, e na cultura nós trabalhamos muito a questão do etnocentrismo, essa evolução cultural. Então aqui nós vamos estar dando um enfoque um pouco maior para a questão social, tá? A questão relacionando ao desenvolvimento histórico-social que a nossa sociedade vem sofrendo. Então a nossa primeira aula já está preparada aqui para vocês. Aqui. Bom, olha só então, sociologia, o que é sociologia, né, pessoal? No primeiro bimestre, como eu dou aula de sociologia para vocês também, vocês conheceram não só esses nomes, mas esses precursores da ciência social aqui, tá bom? Então, sociologia é uma ciência social que busca entender as relações sociais dentro da sociedade. O primeiro deles que vai pensar essa ciência é o Auguste Comte, que vai está relacionado muito com o darwinismo social, com a evolução também. Então, a gente pode falar que Augusto Comte ele é o pai do positivismo, mas a gente pode falar também que essa ciência positivista pode gerar falhas, né? Vendo em conta que a gente se trata de uma ciência tão complexa que é social. Então a gente não pode falar que, por exemplo, a sociedade sempre evolui, ok? Como Auguste Comte vai colocar em suas obras. Ele vai relacionar muito a sociologia, tá? Com a biologia, de um modo em que as instituições sociais e a sociedade seja um corpo, tá? E as instituições sociais sejam os órgãos vitais desse corpo, ok? Então, relacionando com a biologia. E daí vai ser mais conhecida por um cara chamado Émile Durkheim, francês também, esses dois. E o Émile Durkheim é o primeiro professor mesmo de sociologia que vai atribuir uma teoria muito importante. Aí ele já atribui um objeto de estudo para a sociologia, que é o fato social, onde ele fala que as instituições sociais tem muita coerção, pressão social na vida dos indivíduos, e é isso que vai dedicar as relações sociais no mundo. Lembrando que a gente está aí no século XIX, com vários acontecimentos que ocorreram no passado, como a Revolução Francesa, Revoluções Burguesas, tá? Então, eles estão preocupados em entender essa sociedade. É popularmente conhecida como sendo a ciência que estuda a sociedade, né?
ok? E depois outros como Karl Marx, ok? E Max Weber também são figuras importantíssimas para a gente entender a questão da sociologia como teoria social, ok? Passando aqui. Então, o que é uma sociedade, né? Até agora a gente falou sociedade da informação e não trabalhamos a questão o que é uma sociedade. Olha só então, a definição mais geral de sociedade pode ser resumida como um sistema de interações humanas, culturais e padronizadas, ou seja, uma sociedade é diferente da outra, a gente já sabe disso, né? A questão de padronizada aqui, muitas coisas que a gente, por exemplo, né, encontra na sociedade brasileira, a gente vai encontrar na sociedade japonesa, tá? Mas não ao pé da letra, tá? Olha só outra definição. Ou ainda a sociedade é um sistema de símbolos, valores e normas, como também é um sistema de posições e papéis. Assim como a outra, essa também é muito viável, essa definição. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vive na questão dos estímulos, tá? A gente vive com normas, ou seja, você vive com status social, você vive com leis, tá? E a posição do papel ela pode ser invertida também, não é isso? Bom, outra definição podemos dizer que também que a sociedade que uma sociedade é uma rede de relacionamentos sociais. Ótimo também. Isso a gente vai começar a entender mais quando os meios de comunicações foram alterando, a internet forem alterando, a internet chega, né? Então a gente vai ver que essa sociedade ela começa a se tornar mais complexa ainda com o advento da globalização, tá? Então uma sociedade ela consegue se comunicar mais rápido, ok? Passando aqui a sociologia e a sociedade. Segundo Norbert Elias, esse cara aqui, um sociólogo é, muito assim espetacular no seu ponto de vista social, em um dos seus livros aqui, Sociedade dos Indivíduos, ele vai dizer que a sociedade, como sabemos, somos todos nós. É um grande número de pessoas reunidas. Então, claro, para existir sociedade, a gente precisa estar sempre contextualizando a questão da coletividade. Por mais que você seja uma pessoa, né, que seja individualista, muito fechada, você não consegue viver a sua vida sem outras pessoas, né? Eu sou um cara que estou fechado na minha, né? Mas quem que faz o seu alimento dentro de casa? Seus pais, né? Quem que te ajuda com alguma coisa? Os seus professores, os seus colegas, entende? Então, é muito bom a gente entender a sociedade como coletiva, né? Como coletiva em si. Olha só aqui então. Então, qual o papel da sociologia no cotidiano da sociedade? Por que a gente vai entender isso? Para depois a gente passar para uma questão mais de desigualdade. Para a gente ver as relações sociais que surgem no cotidiano. E a gente sabe que algumas dessas relações sociais são relações sociais desiguais, tá? Como eu falei para vocês em sala de aula e torno a falar, a sociologia é uma disciplina muito crítica, tá? Então ela é crítica mesmo, ok? E além de ser crítica, ela é uma ciência que busca desnaturalizar o que parece ser muito natural, ok? Com essas relações de desigualdade aí. E aí a gente vai usar alguns teóricos, filósofos e sociólogos para a gente entender isso, ok? Lembrando que acontecimentos históricos são muito importantes também para a gente trabalhar como que esses adventos que parecem ser naturais, por exemplo, a desigualdade social, seja por raça, cor, gênero, acontece no dia a dia, tá? A sociologia então contribui aos seres humanos, ajudando a compreender melhor a si mesmos, seus conceitos, bem como da sociedade onde vivem, tá? Conhecendo-se melhor, pode-se entender a sua maneira de agir, bem como a dos outros membros da sociedade, suas motivações, seus limites e suas tradições. Então a sociologia ela busca colocar para a gente uma visão cultural, principalmente cultural, de que as pessoas são diferentes, tá? Culturalmente. Isso não quer dizer que eu preciso tratar uma pessoa diferente da outra pela sua cultura. Ok? Quando a gente vai trabalhar a questão do relativismo cultural, é muito isso que enfoca essa questão, que a cultura é relativa, ela não é evolucionativa, sabe? Ela não uma cultura não é maior que a outra, não são relativas. E aí a gente tem a questão da identidade cultural, ok? Todo esse permeio aí, ok? Passando aqui.
Olha só então, enquanto ciência social, a sociologia está presente em nosso dia a dia, em tudo que diz respeito a nós e a sociedade da qual fazemos parte, tá bom? Então o que acontece? Vamos lá. A sociologia, como eu disse, ela está presente na coletividade aqui, como eu coloquei para vocês aqui. Ó. Ela está presente nos relacionamentos e no comportamento também. Então, muitas vezes, quando você vai estudar uma determinada disciplina de sociologia, você vai ver ali a questão da coletividade. Quando a gente fala principalmente de política, na sociologia, a gente não entende política como algo de uma pessoa só, né? Principalmente porque a nossa forma de fazer política é democrática. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de muitos indivíduos, né? Do povo em si. O movimento social, a gente trabalhou no outro bimestre, né, no terceiro bimestre, no finalzinho ali, em sociologia mesmo, a questão dos movimentos estruturais, conjunturais, a gente vê que, muito reivindicando um papel político do Estado, os movimentos sociais surgem. E os movimentos sociais, eles vão surgir justamente, pessoal, né, para gente, principalmente os estruturais, para a gente entender para reivindicar a questão da desigualdade racial, de gênero. Então, os movimentos sociais são muito importantes. Enquanto sociologia, é muito importante entender o que são os movimentos sociais para a gente seguir, tá? Por exemplo, são estruturais movimentos sociais por quê? Porque o racismo não acaba do dia para a noite, né? E ele, infelizmente, tende a continuar na nossa sociedade, né? E é uma coisa que é muito clara, muito explícita de você for, se você for pensar. Se você for pensar na questão de violência, que é uma questão que também permeia nas nossas relações sociais, a gente vê que violência contra negros é muito maior que violência contra brancos. Então a gente vê que tem uma anomia social envolvendo. Então a gente vê tudo. A questão cultural é a mesma coisa. Como que eu vou julgar uma pessoa dentro de uma sociedade, tá? Por ela ter outra religião, não ser a minha, por ela gostar de rock e eu gosto de funk, como é que eu vou julgar isso? Não existe. Então a sociologia busca tentar desnaturalizar esse aspecto, esse pensamento que o ser humano tem, né? Na individualidade, como eu falei, existe coletividade? Existe, né? Mas na individualidade, a sociologia, ela vai trazer o quê? Tudo bem, você pode ser o cara mais individualista possível, mas a gente precisa lembrar que a gente vive em coletividade, né? Você pode sair aí numa floresta que viver a sua vida sozinho que você não vai conseguir, tá bom? Eu falo isso porque a gente vê nos programas da TV, né? O pessoal indo pra selva e se aventurando, mas a gente sabe que tem uma infraestrutura muito grande por trás disso. Agora, a gente como ser humano não consegue fazer isso. O Aristóteles é um ser humano não. O filósofo muito importante que ele vai falar que o ser humano ele é um ser coletivo, né? Assim como as abelhas, assim como as formigas. Então a gente precisa de um do outro para sobreviver. Sociologia também vai estar em questão na questão das escolhas, tá? Por que nas escolhas, né? E aí você começa a abrir a sua mente para você pensar em diferente ocasião na sociedade. Então você vai ser pautado, obviamente, pela sua individualidade, mas na coletividade, principalmente quando a gente for trabalhar um pouquinho de ética, né, na questão da sociologia, na filosofia, as escolhas elas começam a ser escolhidas com mais precisão, tá bom? Na organização social também, como que a sociedade vai ser organizada, as instituições sociais, né, que a gente vai pautar. A gente sabe que a gente consegue ter tudo isso nas instituições sociais, seja no trabalho, na família, na escola, tá? Na própria igreja também, ok? Então, passando aqui, a sociologia é o cotidiano e o senso comum. Lembrando que a sociologia ela busca evidenciar os fatos com senso crítico, como eu disse para vocês. Então é diferente do senso comum. Olha só, segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, brasileiro, tá? O senso comum é o conhecimento vulgar e prático que, no cotidiano, orienta nossas ações e lhes dá sentido. Ou seja, é muito comum o senso comum, né? Como fala, o próprio nome fala. Por quê? Porque são conhecimentos que chegam para você sem nenhuma hipótese científica. Então você pode levar esse conhecimento adiante, como você pode desbancar, tá?
E a sociologia busca justamente desnaturalizar o que parece ser natural, parece ser comum. Ok. Hoje, pelo século XXI, existem pessoas que acham que não existe o racismo, não existe a questão da violência contra a mulher. E você para e pensa, poxa, é, é uma anomalia social que infelizmente está presente na nossa sociedade. Isso eu falo pessoas com diploma, pessoas com certificado, pessoas que acham que não existe problemas sociais desse gênero, ok? Lembrando que a gente teve 350 anos de escravidão, ok? E as pessoas, como eu falei para você, o contexto histórico conta muito. Como é que você olha para os 350 anos de escravidão atrás e você vai me falar que o negro ele não pode ter cota social, não pode ter cota social, não pode ter algum tipo de beneficiação? Então é complicado, não é, gente? Olha só então, podemos dizer também, tomando como base a produção científica da sociologia, que o senso comum é o conhecimento que permeia o imaginário popular. Por quê? Porque na sociedade, as pessoas, principalmente no Brasil, não buscam tanto um aspecto científico ou intelectual para entender os fatos sociais, né? Então, a questão popular vai se espalhando, ok? A sociologia, enquanto ciência social, busca identificar esse conhecimento e entendê-lo, contexto em que está inserido, tá? Olha só então, cotidianamente o conhecimento do senso comum faz parte da vida dos indivíduos. Isso daí, eu estou falando isso, tá? Mas eu não estou falando que eu vivo 100% no senso crítico, longe disso. Nós vivemos no senso comum porque o senso comum está acarretado algumas questões emocionais também, tá? E isso daí a gente vai entender mais à frente, ok? Olha só então, continuando com o senso comum. Olha lá, é o senso comum que está presente na vida da maior parte das comunidades e das famílias. Ok. É a partir da educação que recebemos o processo de socialização contínua, que o conhecimento científico vai fazendo sentido para os indivíduos. Então a gente vai entendendo as relações sociais, tá? Elas não são comuns, elas não são naturais, tá bom? É natural eu falar que o rapaz que mora na favela, ele mora na favela porque o pai e a mãe dele são não quiseram uma coisa boa na vida, então ele tem que morar na favela assim com os pais dele. Isso é senso comum, entende? É você enxergar alguma coisa como muito baixo, relevante, entende? Olha só então, são exemplos de redução alimentar, a consciência ecológica, o entendimento dos processos sociais nos quais estamos inseridos. Bom, pessoal, para não ficar tão longo, eu vou encerrar aqui, já estão dando 18 minutos. E na próxima a gente vai continuar falando dessa questão social para vocês entenderem o que vai levar à desigualdade social. Vocês já estão tendo um plano de fundo muito grande aqui com essa aula sobre a sociologia, tá? Então, obrigado pela atenção de todos vocês. Vou estar disponibilizando essa aula em PDF para vocês, além da aula que deu narrando isso, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.